Oi, pessoal, esperando aqui a Miriane entrar. Ah, Oi, ô, Miriane já tá no Polo Norte. eu tô Mas quase aqui lá. tá frio também, tá uma delícia. É que eu sou agitada, ainda não deu tempo de Aqui, desaquecer o trabalho. aqui esfriou muito hoje. Aí só um ponchozinho pra esquentar a barriguda. E olha que grávida já rola um superaquecimento, ainda tá quebrando seu galho nesse inverno dessa vez, né? Ah, Ah, muito bom. Conseguimos entrar no horário, tá funcionando super bem. Acho que tá todo mundo ouvindo a gente bem, né? O áudio tá bom, eu tô te ouvindo super bem, tá? Legal aí pra você? que bom. Pra mim tá muito bom. Ótimo, ótimo. Eu vou começar a introduzir o tema. Bebeto é o Humberto, Miriene. Tudo bem? É, Tá sumido, muito bem. né? Ele aparece para dar oi coletivo. Oi, Ótimo, Cris, que tudo bom, Cris. bem? Está dando para ouvir muito bem. Excelente. Então vamos lá, né? Bom, o tema dessa noite, né, dessa live, para mim, retornando um pouquinho a falar sobre rotina e disciplina, que eu tive uma live no mês passado falando um pouco sobre isso, mas voltando um pouco assim para o espectro autístico, né, falando da importância dessa questão da rotina e tal para as crianças, né? Hoje a gente vai falar um pouco, vocês vão até perceber quem assistiu a outra live que muitas das questões se repetem, né? Porque rotina e disciplina são questões importantes para qualquer criança. Então, assim, eu vou voltar muito do tema do que a gente ouviu, mas o que fica diferente agora, né? A proposta é poder finalizar a série de vídeos que eu coloquei, que eu alimentei lá no YouTube ao longo da semana passada. E são vídeos que eles tentam unir um pouco da experiência profissional, então, de tudo que eu carrego ao longo desses anos, e um pouco também dessa carga pessoal, né? Porque eu tenho um casal de filhos, porque hoje já são adolescentes, porque uso muito de minha experiência pessoal também na orientação das famílias que eu acompanho, porque eu acho que quando a gente traz essa pessoalidade para o tratamento, para a orientação, a gente se torna mais fiel ao que a gente está se propondo, né? Ao que a gente está passando para essas famílias. Porque é claro que não é extremamente necessário que você tenha passado por algo para poder remeter e orientar, mas quando isso já aconteceu com você, é muito mais tranquila essa orientação, você está muito mais segura nesse caminho, né? E em geral tem funcionado muito bem. Né? Então eu gosto de trazer as mães para perto de mim, eu gosto de trazer esse momento de empatia, de proximidade, e é o meu jeito de trabalhar. Eu não sei fazer diferente, né? Então vamos lá, eu queria apresentar a Miriene, algumas pessoas ainda não conhecem. Miriene é uma amiga da época de adolescência, lá do Rio. Por coincidência, a gente veio morar pertinho novamente, né? Mas era daquelas É verdade. amigas de trocar o horário do médico para a gente poder se encontrar para tomar um cafezinho durante a semana, né? E graças a Deus a gente está voltando a ter isso desde que eu me mudei para cá. Né? Não com a frequência que a gente tinha antes, mas acho que até a nossa própria vida já mudou tanto que talvez É. mesmo morando no mesmo bairro a gente já não conseguisse com tanta frequência, né? Então conforta um pouquinho o coração. Bom, a Miriane é mãe do Davi, está gravidíssima, né? E vai chegar aí o segundo baby, que é uma menininha linda. Eu já sei que é linda, porque eu já tô lá na frente, entendeu? Eu já sabia até que era menina antes de ser, mas tudo bem, né? É carioca, mora em São Bento do Sul, né? Tem o blog Viver para Valer, onde ela alimenta frequentemente também com postagens, ela é bem ativa, muito mais do que eu, né? Todo dia tem uma coisinha nova da Mirene e falando muito sobre essa dinâmica da família, né? Da questão dos filhos, do marido, da rotina da casa, dessa rotina dessa nossa vida tripla, né? De mulher, de dona de casa, de profissional, né? Então, passo bastante um pouquinho para você. Bom, então eu vou apresentar a Paty para os meus seguidores também, né? Ela já falou um pouquinho que nos conhecemos há uns 5 anos, mais ou menos, desde a nossa adolescência, né? E multiplica, né? E que a Paty é fonoaudióloga há 17 anos, né, Paty? Especialista em linguagem e em inclusão, né? Trabalhou Isso. bastante com crianças e também com famílias. Quando a gente estava no Rio, ela tinha um projeto bem bonito com as famílias também, né? Uma escola de paz, que, que eu não pude participar, porque eu ainda não era mãe, mas que com certeza ajudou muitos pais, né? Muitas famílias.
E assim, eu fiquei muito contente quando eu vi os vídeos da Paty sobre rotina, porque além de ser um tema que eu gosto muito e que eu busco praticar aqui em casa e que eu vejo a importância, é legal você ver alguém, um profissional falando sobre isso, falando sobre a importância disso também, sobre outro aspecto, né? Eu vejo o a Fonopop, né? Com Querida, certeza a Paty é Fonopop. morrendo de saudade de vocês. Ela é uma, ela não, ela é uma fonotop, eu vou te dizer por quê. Porque ela ama o que ela faz, né? Tô dedurando ela aqui. Mas assim, eu conheço, eu sinceramente, até conviver mais com a Paty, fono era assim, ela ajuda os gagos, entendeu? E aí depois, convivendo com a Paty, eu vi tudo que um fono é capaz de fazer, né? A diferença que pode fazer na vida de uma criança, de uma família. E achei bem interessante ouvir ela como fono falando sobre a importância da rotina, que eu sempre bato nessa tecla, sempre falo muito sobre rotina, busco praticar aqui em casa. O Davi sempre teve uma rotina desde que ele nasceu, na verdade. Assim, Verdade. dentro do possível, nas diferentes fases, né? E também porque eu sei a consequência disso na família dela. Né? Eu vejo hoje os 2 filhos dela, a filha dela linda, minha afilhada, linda. Então, assim, você vê que são adolescentes centrados, sabe? São adolescentes, né? São jovens. Quer dizer, o Fernando já quase não é mais adolescente, né? Daqui a pouco já tá saindo. 19 anos. Mas, tu tá muito velha você. Eu que sou jovem, que tenho um filhinho de 4 anos. E assim, eu vejo, né, na família dela também, as consequências dela ter aplicado. Gente, a Nath chegou. Oi, Nath, bem-vinda, minha cunhada. Eu vejo as consequências positivas dela ter aplicado isso na vida dela e da família dela. Diga, Paty. Oi, Rafa. Olha só, meu irmãozinho também tá Tá aí. chegando bastante gente legal aí, que bom. Muito bom, o pessoal se aproximando. Esse horário, às vezes, a gente pensa que é um pouco cansativo pra gente, né? A gente já trabalhou o dia todo e tal, mas acaba sendo o horário que a gente já botou a casa para dormir, né? Se não botou, tá a caminho disso. Então já tá mais tranquilo pra gente poder conversar um pouquinho, né? Então, por isso, a ideia da gente sempre provocar as lives nesse horário um pouquinho mais tarde, né? Então, tem um pouquinho de paciência com a gente, mas é porque é o horário que acaba que a gente está um pouco mais disponível e acredito que vocês também pelos mesmos motivos que a gente tem, né? Mas, enfim, fizemos as apresentações, né? Então, para começar um pouquinho o tema, foi bem curioso, porque, assim, como tudo começou, né? Essa ideia de começar a introduzir na minha fala e colocar no YouTube também para que as pessoas tivessem mais acesso a isso, né? Não só pela experiência de vendo como eu consegui atingir melhor as famílias, né? Nesse movimento que eu sempre fiz, né? De trazer para mais próximo, de olha, quando eu tinha ele pequeno, eu fazia assim, assim. Mas porque eu senti muito a dificuldade que foi passar por esse caminho, né? Eu tive os 2. Hoje em dia a gente ia dizer que eu tive os 2 muito nova, né? 22, 23 anos. Ninguém mais tem filho nessa idade. Mas enfim, para mim foi muito bom, porque eu comecei a minha carreira já com os meus 2 filhos. E a carreira de terapia, né? Essa carreira do cliente a cliente, que não é só terapia. Várias carreiras têm esse perfil do cliente a cliente. Ela é um pouco ingrata, porque daí que você começa e você precisa interromper, o retorno ele é muito mais difícil. Né? Então, assim, acabou que era algo que eu queria mesmo, né? Os 2 e cedo logo, mas acabou que conciliou muito bem. Mas nem por isso foi fácil, né? Muito pelo contrário. Então é bem curioso que quando eu vejo os teus posts, isso de você ser muito ativa, né? Para mim é muito legal, porque é uma mãe que tem filho pequeno, que está na expectativa do segundo, então que eu sei as ansiedades que a gente passa, né? É menino e vem a menina, e aí como é que a gente vai fazer? Será que é igual? Será que é diferente? Né? E eu passei por tudo isso. Eu tive um menino, depois eu tive a menina, né? Eu vou te falar, é tudo igual, entendeu? Uns são mais desafiadores, outros não, né? Outros acatam mais fácil certas questões, né? Porque são pessoas diferentes, não porque é um menino e porque é uma menina. Eu tendo sempre a dizer que talvez as meninas sejam um pouco mais desafiadoras, mas isso não é uma regra.
né? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que dentro do aspecto do desenvolvimento infantil, a rotina e a disciplina, elas precisam acontecer. Elas são fundamentais, né? Então, isso a gente entende por desenvolvimento infantil, né? E você tem essa base também de conhecimento, você já estudou isso também, né? Então, a gente sabe que isso precisa acontecer. Por quê? Né? Então, tanto para crianças típicas, atípicas, isso vale. Por isso eu falei que o tema acaba que se repete muito, porque às vezes a gente fica pensando que no filho da gente a gente vai ter que botar uma condição totalmente diferente. Não, a condição da gente ela acaba mudando por conta do perfil da gente, do perfil da família, do perfil da rotina que a gente tem, que a gente precisa ter em certos momentos, em determinadas temporadas, porque também existe essa sazonalidade em algumas famílias, né? Aqui principalmente, né? Quando eu vim do Rio, um choque muito grande que eu percebi e que aconteceu com a gente é que muita família, o pai trabalha fora da cidade, né? Uhum. Então, olha a diferença que já era para a rotina que eu tive quando eu tive os meus pequenos. Que apesar do marido chegar bem tarde, porque no Rio as distâncias são muito longas, ele vinha para casa para dormir, né? E eles sabiam que ele estava chegando. Então, quando eu cheguei aqui, foi uma diferença que eu tive que lidar com as famílias que eu acolhia, né? E que aí eu tive que começar a rever um pouco também desse entendimento do que eram aquelas pessoas que estavam chegando, tá? Aí a Cris está comentando que está travando um pouquinho. A minha imagem está travando as duas, Cris, que eu estou vendo muito bem a Miriene. Para mim está dinâmico. É, você tá travando para mim um pouco. Não sei se Tá, tá vão sendo dando um eu. feedback pra gente, mas tá, se o áudio tá bom, a gente pode continuar, beleza. Eu vi a Márcia passando aí, gente. Quanto tempo que eu não vejo a Márcia? Que bom te rever por aqui. É bom que é uma oportunidade Pois que a gente é, encontra tanta gente que a gente não consegue, né, conviver mais, né? Bom, enfim, daí questão rotina e disciplina andarem juntos. Mas a gente tem uma incógnita aí, né, uma dúvida que fica sempre pairando. Como é que a gente impõe rotina e disciplina, né? Como é que a gente determina, demonstra para essas crianças, para os nossos filhos, que é a gente que manda no território, porque no fundo é isso, né? Sem montar da tirania, né? Daquela visão um pouco deturpada de que eu tô dando ordem para você obedecer e pronto, acabou, né? Tem certas questões familiares que, no meu entendimento, veja, eu não sou dona da razão. Lembra que eu estou botando aspectos pessoais permeados por conhecimento, não é? Mas tem certos momentos que eu acredito sim que não existe margem para negociação, né? Até porque a gente acredita que tudo que a gente está fazendo pelo nosso filho, é o que eu falo para as minhas mães, o que vocês fazem pensando sempre no melhor, a gente erra, ponto. A gente repensa o que a gente fez porque a gente viu que não estava bom, ponto. Mas a gente nunca está pensando naquele planejamento, naquela atitude, né, para destruir a vida do filho da gente, entendeu? Né, para que não dê certo, para que não não fazemos é, assim. entendeu? Né? Vamos pensar aqui com a cabeça, né, saudável, entendeu? Então tem que trazer isso pra gente, mas a gente precisa se lembrar disso. Porque daí lembra o último vídeo? A culpa que a gente carrega não pode sabotar a gente? Porque se eu deixo essa culpa ser maior do que as determinações, as minhas leis internas, né, de casa, eu começo a me sabotar. Eu que, ai, coitado, ele tem que fazer isso todo dia. Ah, coitado, ele ficou sem um brinquedo. Ai, tadinho, foi pra cama mais cedo hoje, não pôde ver o desenho. Mas o cara pintou o set, pintou e bordou contigo, entendeu? E o combinado é o quê? Vai fazer de novo, tu vai pra cama. Acabou teu desenho. Aí tu fica, ai, acho que eu vou deixar só um pouquinho. Não dá, né? Então, a minha maior preocupação é essa questão da autossabotagem. E olha que engraçado, né? Que é um termo, engraçado não, curioso, que engraçado tem nada, mas é um termo que a gente vê se repetir em muitas situações, né? A gente fala de autossabotagem com dieta, a gente fala de autossabotagem com a terapia psicológica que a gente procura, né? Com a academia que a gente diz que vai, paga e não aparece nunca, né? Mas a autossabotagem ela acontece dentro das nossas regras de casa também. Ela é intrínseca do ser humano. E a gente tem que estar com aquela lanterninha, aquela lâmpadazinha de alerta, né, ligada o tempo inteiro. Porque a gente está falando da educação das crianças. A gente está falando de formação de caráter. Isso é muito sério, né? Isso é muito sério. Entendeu? Se a gente o tempo todo se pega se driblando, olha a mentalidade que eu estou criando nele. Insiste que vai dar certo. Provoca aquela sede. Entendeu? Então tem que ter muito cuidado.
né? Eu não quero passar E aqui eles pelo... tentam. Veja Sim, que eles vão tentar, gente, porque criança, eles são infantis, imaturos, mas eles são ele vai inteligentes. tentando. Aí ele sabe que aquela ali é a regra, mas aí ele tenta um pouquinho. Sim, Aí, se você dá uma titubeada, ele vai. Mas se você diz, não, olha, a gente combinou que é assim, 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 lembra? Aí fica. Aí agora tem coisas que é até engraçado, porque ele vem tentar, né? Aí a gente vai. A gente só ouve uma de cada vez. Ela que falou que eu podia interromper ela. Quando a Patrícia fala, não dá para ouvir você comentando junto, tá? Mas assim, quando a gente vai falar alguma coisa para ele, alguma coisa que é uma regrinha que a gente colocou, né, e que ele vem tentar sair com a dele, uhum. quando você lembra ele, fala assim, filho, não foi o que a gente combinou? A gente também te ama, Cris. Não foi o que a gente combinou? Então, vamos fazer assim, assim, assim. Aí ele já olha assim e sai, né? Ele já não tenta mais. Eles tentam até um limite, eles vão Uhum. tentando ganhar o espaço deles. Mas quando eles veem que a regra é regra e que você está explicando para ele, eu gosto muito de explicar. Quando estava grávida do Davi, eu li um livro que eu quero ler agora de novo, né? Já que vou começar tudo de novo, Eu né? lembro de você Que é comentar isso aquele da... comigo. Eu li o Nana Nenê, que eu não gostei muito, porque ela fala sobre rotina de sono, né? Que ela fala de deixar o bebê chorando e tal. Tinha algumas coisas que eu concordava e outras coisas que eu não muito. Aí eu li Encantadora de Bebês, falando, ela fala muito sobre a rotina também durante o dia, né? E uma coisa que eu achei linda, que eu trouxe para minha vida de mãe, que ela falou, que é um pouco o que você falou aí em outras palavras, é que nós temos que tratar as crianças desde o bebezinho com muito respeito, né? A gente tem que tratar ele como ser humano, né? Um Uhum. bebezinho, você vai dizer para ele, olha, agora eu vou trocar sua fraldinha, blá blá blá, né? Vai explicando o que vai acontecer. O Davi, ele já cresceu escutando a explicação do porquê das coisas, né? Então ele sabe por que que ele tem que dormir cedo, ele Uhum. sabe por que ele não pode ficar o dia inteiro vendo desenho, ele sabe por que às vezes ele precisa parar para brincar, ele sabe por que que na hora da refeição ele vai parar de ver desenho, vai sentar junto com a gente para comer. E Uhum. a gente vai explicando. Aí ele tenta, claro que ele tenta continuar vendo desenho, porque criança sempre quer ficar vendo desenho, né? Sim, sim, um dia É, zanga, um dia e reclama porque perdeu. é. Agora não perde mais, né, Paty? A gente está em outra fase que agora a Netflix dá pausa, ele vai comer, volta, termina de ver o desenho, né? Não é mais, não é mais o show da Xuxa, né? Que perdeu, perdeu, Aham. né? Mas tá, fala aí o que você estava falando. É. Não, é muito por aí mesmo, né? E aí, o que que acontece, né? Então, essa questão do rigor das regras, né? Dos combinados internos, muita gente que eu percebo, né? Tem a dificuldade nessa questão do próprio pai e mãe lidar com essas regras, e aí ele mesmo vai se burlando. Então, isso é um sinal de alerta que a gente tem que ter, né? Se a gente percebe que o É, tempo todo a gente está furando, aquela regra não vale, gente. Você tem que inventar outra, entendeu? Porque também, se ela não se aplica à tua rotina, não adianta você ter pego lá no capítulo 3 ou ouviu a Patrícia e a Miriane falar e vai aplicar e tá toda hora você bolando a regra. Aquela regra não é para você, entendeu? é, Então, as experiências verdade. dos outros, o que a gente estuda, o que a gente busca, elas vão servir muito como exemplo, como base. Mas a gente tem que perceber o que está acontecendo dentro do nosso contexto, para a gente criar uma situação que seja cabível, né? Tipo, criança a gente sabe que tem que dormir cedo, né? Aí tá, aí a família chega pra mim, mas olha, a gente tem que trabalhar de noite, a gente não consegue. E aí ele fica acordado, e aí quando a gente vê já 1 hora da manhã, ele ainda tá lá acordado vendo desenho, entendeu? Acontece bastante, bastante, né? E imagino que nesse período de muito home office deve estar acontecendo mais ainda, né? Mas então aí o que que acontece, né? Tem duas coisas, a gente sabe que para criança não é saudável, né? Por questões mesmo de regulação do seu organismo, entendeu? Ela precisa ter um ciclo de sono, ela precisa ter noite e dia, né? Principalmente quando eles são pequenininhos, entendeu? Então, 1 hora, foi um dos vídeos eu comento isso, 1 hora essa casa tem que parar. Nem que seja o stand-by, né? Não deu off, deu o stand-by.
Aí você adormece, faz todo o ritual. Entendeu? Você não para almoçar. Mesmo quando você tem home office, uma hora você tem que parar ali. Pô, cara, tô indo almoçar, daqui a pouco eu tô voltando pra reunião. Entendeu? Na maioria acontece isso, né? Vai ter a hora que você vai ter que chegar à noite e vai, ó, vou ter que dar uma pausa aqui, já volto. Mas você precisa se organizar nesse sentido. Por quê? Porque quando a gente decide, né, criar uma família, e daí entram também questões assim, conceitos de fé, conceitos próprios, que talvez nem todas as pessoas tenham, mas que é muito importante a gente lembrar e a gente fomentar isso nas pessoas. Você decidiu ter uma família. Ou essa família, por acontecimentos do destino, acabou acontecendo, mas é uma família. Você, não é? Tá o pai do seu filho, tá lá, os trêsinhos, os quatrozinhos. Vocês são uma família, gente, independente do contexto mais formal ou menos formal que isso esteja acontecendo, né? E aí você tem uma criança ali que depende de você para desenvolver de forma saudável, entendeu? Então, você vai ter que entender que abrir mão de certas coisas tá valendo nisso, entendeu? E é uma coisa difícil da gente aceitar, né? Eu tive filho novo, outros não tiveram tão novos, todo mundo passa por esse período, entendeu? Dessa aceitação. A gente brinca que é o cair a ficha mesmo, né? Então, assim, uma hora eu tive que entender que não dava mais para ver os programas que eu gostava de ver. Porque estavam saindo certas indagações fora da idade dele. Aí o povo dá uma parada com isso, entendeu? E naquela época, faz assim, pouco tempo, né? Você não gravava o programa, entendeu? Eu gravava em VHS, né? Eu sou dessa época. Não era tão simples assim, entendeu? Ah, depois eu entro aqui no Netflix e vejo. Na minha época não tinha essas coisas. Então hoje você ainda tem outros instrumentos que até te facilitam provocar esse stand-by e esse senso comum. Você está formando cabecinhas, você está formando caráter de mini gente. E é de mini gente que você começa a formar isso. Daí quando vem rotina, disciplina, a questão das regras, né, o te atender, né, o observar que está valendo aquela pequena punição que você combinou com ele, né, você está formando caráter ali, você não pode esquecer disso. Né? Então, observar essa questão da autossabotagem, rever suas próprias regras, isso não é problema nenhum. Reveja e organize de acordo com o que cabe melhor para vocês, né? É uma questão muito importante de colocar o companheirismo entre os parceiros, entendeu? Não dá para a regra valer para um, não valer para outro, porque isso é uma coisa que a gente encontra rapidamente na criança. Não conseguiu com a mãe, vai para o pai. Não conseguiu com o pai, vai para a mãe. Mas olha, eles pegam isso assim. Mas é impressionante. O cara não sabe nem ir ao banheiro sozinho. Isso daí ele já sacou. Entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? E aí, vamos lá. Tá. Como é que você fazia? Né? Daí é muito engraçado. Porque a gente passou por situações bizarras. Né? E na minha família foram as primeiras crianças a aparecer. Né? Meus irmãos são mais novos que eu. Então, se eu já casei, tive filho jovem, tu imagina meus irmãos da idade que não tinha, né? A gente sabe, o resto do povo aí calcula, começa a fazer conta aí, né? Pra vocês terem uma ideia do caos, né? Entendeu? E aí é bem curioso, porque você começa a escutar muita crítica, faz parte, entendeu? Né? Foram os primeiros bebês de todos os meus amigos, não é? E aí o pessoal começa a olhar meio assim, tipo, sério que tu faz isso com ele? Sério que tu falou assim com ele? É gente que tá ali, entendeu? Não é ETzinho, não pet, é ser humano, eu tenho que tratar como gente, entendeu? Não é não, sim é sim, né? Aquela coisa do abre mão, mas também tinha certos momentos que a gente também tinha nossos momentos de prazer, de curtir, né? E muitas vezes tinha que levar. Tanto o Fernando super pequenininho, quanto depois a Carol, os dois têm idade muito próxima, né? 1 ano e pouquinho de diferença, entendeu? Quantas vezes eu fui lá no Rio, você tem muito shopping com a praça de alimentação com música ao vivo, isso era muito comum, né? No nosso início de casamento, entendeu? Então a gente ia com o carrinho de bebê do lado, né? Daí, claro, tem sempre alguém, porque também assim, te recrimina quando tu bota a ordem, te recrimina quando tu também sai pra curtir, entendeu? Ninguém é fogo, né?
Aí o que que acontece? A Melissa tá rindo porque já passou por isso, né? Nossa, tá com criança, 9 horas da noite, 10 horas da noite, numa praça de alimentação de shopping, gente. E assim, ó, tudo bem que bebê não se faz muita coisa, né? Mas maiorzinho, moleque quietinho no carrinho, entendeu? Né? Aí tem aquela fase que você começa a se privar das coisas, porque ele começa a andar. Se você vai para um restaurante, fica um andando com a criança no restaurante e o outro comendo. Gente, para isso eu fico em casa, né? E aí a gente tentou as primeiras vezes, até a gente entender que a gente tem que abrir mão daquilo, naquele momento, entendeu? E a gente abriu mão. E foi um bom tempo, porque aí depois do Fernando veio a Carol, então junta tudo, né? Então só quando ela já estava assim, acho que com uns 3, 4 aninhos, é que a gente voltou a ter uma vida social assim, de curtir no lugar, só nós dois, quer dizer, com o resto da equipe, né, da mini equipe, mas para comer uma pizza e tal, mas durante um bom tempo a gente se privou disso. Porque a criança não está pronta para aquilo, gente. Não adianta. Vocês hoje têm tablet, eu não tinha, entendeu? Aí o giz de cera chega uma hora que cansa, não é? Então a gente teve que se privar de certas coisas, né? Então, assim, tudo isso, são momentos diferentes, você vê que a gente até brinca, né? Compara que hoje em dia você tem isso, eu não tinha, né? Então são momentos diferentes, por isso que o que eu falo pode permear as ações de vocês, mas não consegue ser a regra, entendeu? Porque cada um vai começar a se aplicar, né? Mó perrengue, né? Que você passa. Imagina, gente, 4, eu já começo a fibrilar. Com 2 já foi uma delícia, né? Hoje, inclusive, a menina que estava postando no Stories, aí me remeteu uma coisa da infância dele, gente, que foi muito curioso também. Era isso, que estava muita crítica, mas, gente, foi o jeito que eu dei. Então, tipo, você pensa, eu ficava às vezes sozinha em casa com os dois. E daí, o marido saía para trabalhar. E aí, como é que você faz? Com um filho de 1 ano, o outro de 3, você não vai ao banheiro, você não toma banho. Banho, realmente, eu me privei disso. Eu tinha que esperar o marido chegar para poder tomar banho, né? Mas tem certas coisas que você não pode esperar o marido chegar, entendeu? Daí era muito engraçado, porque banheiro é um negócio sério, né? Tu fecha a porta, eles batem na porta. E você perde a privacidade quando você vira mãe. Fechar a porta já é uma coisa que quase não existe. Quando você decide fechar, o infeliz vai lá e bate, né? Aí você colocou, né? Você postou hoje que não parava de andar atrás de você. Como é que eu faço, né? Gente, foi cômico, mas funcionou, tá? Por favor, não me julguem. Eu dizia assim, olha só, a gente vai ter que ter um combinado, que assim não tá dando, entendeu? Eu já tava, né, por aqui. Não tá dando. Bater na porta do banheiro é se tiver alguém morrendo em casa ou o prédio estiver pegando fogo. Aí eles ficaram olhando assim, vocês entenderam? Imagina, 2 cotocos de gente, né? Aí fazia aquela cara assim de atenção, né? Tava entendendo muito bem, né? Por que criança não absorve tudo o que a gente passa? Essa é a grande questão. Por que eles tentam de novo e tentam de novo? Porque na repetição eles vão começar a aprender, entender o que era aquela regra toda que eu estava passando para eles. Então tem que ter essa experimentação, o erro e o acerto. Isso vai acontecer. Né? Daí era muito engraçado, porque vinha um, batia. Tá acontecendo alguma coisa? Não. Tem alguém morrendo? Não. Tá pegando fogo o prédio? Não. Então já sabe, né? Tá. Aí sumia. Aí o outro dia, bate na porta. Tá pegando fogo? Não, já sei, não tem ninguém morrendo. Aí no terceiro dia só bate e já sai correndo. Depois para, porque entende que não adianta. Aquilo ali não vai ter outro jeito, eu não vou atender, eu não vou abrir a porta. Entendeu? Não é? Mas é isso, você tem que levar, a Giovana tá rindo, né? Tu vai ver só. Tua hora chega. Não é? A Melissa tá se identificando. Mas gente, não, banheiro é um negócio muito sério. E é isso, banho você pode sublimar, esperar outra hora, né? Mas tem coisa que não dá, entendeu? Então, porque são 2 coisas muito críticas. Por que eu pensei nisso? Eu tenho que dar um parâmetro para eles de urgência, para eles terem noção do que realmente vale a pena me incomodar naquela hora, entendeu? Pegando fogo não tem jeito, até porque eu tenho que sair também, então tem que me avisar. Alguém morrendo não tem adulto, só eu, então também vai ter que me avisar. Então foi o critério, o que eu consegui botar para eles de critério de urgência, né? Foi instintivo, gente, não foi planejado. Um dia, no ato de desespero, saiu aquilo, funcionou, ficou, entendeu? Porque na persistência, na repetição, aconteceu. Muito obrigada, querido. Eu adoro ver esses comentários, assim, que fortalece a gente, entendeu? Não é? Enfim,
Então, assim, foram alguns episódios que a gente passou por isso, né? Até a gente chegar hoje aos dois, né? Tá naquela cara de crianças ali. Eu botei até o quadrinho deles ali, a foto deles ali atrás, né? Crianças oprimidas por esses pais terroristas, entendeu? Eles São são muito frustradíssimos, infelizes e né? problemáticos. Mas é isso, cara. São os tropeços, não é nada fácil, entendeu? Teve uma vez, essas coisas de eu ficar sozinha com eles em casa, né? Acontecia de tudo. Teve uma vez que eu não achava a Carol em casa. E a Carol ainda engatinhava. Pensa o desespero, o apartamento era minúsculo e eu consegui perder a Carol dentro de casa. Eu não achava. E o Fernando, tadinho. O Fernando sempre foi um pouquinho mais maduro, assim. Acho que é aquela coisa conviver com muita criança. Outro dia eu estava conversando com uma mãe, eu lembrei do meu filho. Que isso é inevitável, né, menina? A gente já passou por isso, é inevitável a gente não fazer uma transferência. Sabe aquela criança, 4 anos, mini gente? Todo cabeça, todo, sabe, mais sério, assim, entendeu? Uma delícia de criança, né? E aí eu me lembrei do Fernando. Porque o Fernando sempre foi muito assim, entendeu? Mais centrado, de vez em quando tinha umas tiradas assim, que a gente, onde é que esse garoto tirou isso? Tirou isso porque convive com adulto, porque só convive com adulto, entendeu? Então fica realmente com outro vocabulário e tudo mais. Né? Mas enfim, cheguei para ele, Fernando, me ajuda, não tô achando a sua irmã. Né? Se ela engatinhava, ele não devia ter 2 anos. Pensa, naquele mini moleque me ajudando a achar uma criança engatinhando, rastejando pela casa. Até dentro da privada eu fui olhar, Miriane, porque eu não sei Meu onde Deus do céu. tinha se enfiado, cara. Sabe o que ela fez? E onde é que ela Aí tá? eu penso no meu desespero, eu já não bato bem na cabeça, né? Teve uma hora que eu escutei um barulho, eu corri no quarto deles. E eu já tinha ido lá, claro, né? Corri no quarto, eu vi os brinquedos saindo por debaixo do berço. Um balde que eles tinham de bloquinho, tipo Lego, sabe? Virado, com os bloquinhos escorridos para fora do berço. O berço dela era daqueles que a grade você sobe e desce, entendeu? E aí eu colocava uns baldezinhos de brinquedo por baixo, né? Cara, quando eu vi aqueles brinquedos assim, eu tô acreditando, filha da polícia, essa menina se enfiou aí. Quando eu olhei, você não tem noção, ela se enfiou embaixo do berço, ela puxou os brinquedos e ela ficou ali. Eu não sei se ela se escondeu de fato, porque eu acho que ela era muito pequena para ter esse entendimento, entendeu? Se ela entrou ali e não conseguia sair, daí começou a brincar, porque ela sempre foi meio assim, maluca, beleza, entendeu? Nunca foi de estresse, não. Ela berrava pra vacina, pra essas coisas, mas assim, de acontecimentos diários, ela nunca foi de botar terror, não, entendeu? E aí foi isso, cara. A garota tava escondida, tava embaixo do berço. Eu rodei a casa inteira, eu entrava no quarto várias vezes, eu não achava, entendeu? Né, cara, eu só sei que depois que passo nervoso, tu ri pra caramba, né? Mas pensa, pra pessoa ir olhar dentro da privada, ver se a criança tá lá, o nível de desespero que eu já não tava. Né? Então, assim, foi isso. Foram muitos combinados que a gente foi fazendo ao longo da vida toda, né? Um dos vídeos eu comento sobre o episódio do Hora para Dormir. Como é que aconteceu com a gente, né? Quando a gente teve o Fernando, estava em período de racionamento de energia no Rio de Janeiro. Eu não lembro se você estava no Rio nessa época, se você pegou isso. Foi em 2000, que foi o ano que eu... Não, 2001, que foi quando o Fernando nasceu. Não, tava Né? baixo. E aí a gente teve uma escassez de chuva, né? Realmente, a usina hidrelétrica não estava fornecendo tanta energia para o Rio. E aí a gente tinha uma cota de energia que era calculada por base nos 3 meses do ano anterior, referente àquele mês que a gente estava, né? Então, se era maio, era abril, maio, junho do ano anterior. Só que o apartamento da gente era a primeira locação. Então, o ano anterior não existia. Então, a gente recebeu a cota mínima de energia. Você podia gastar mais, só que daí tu ia receber um ágio, né? Uma multa em cima daquilo, entendeu? E pensa, pô, recém-casado, eu tava na faculdade ainda, mó dureza, cara. Não podia receber multa de nada, entendeu? Né? E aí a gente tava com o Fernando recém-nascido. E o Fernando fazia, às vezes, nebulização. Então, era aquele aparelho que ainda fazia mó barulhão, gastava energia. Né? E a gente, no maior cuidado, o que a gente fez? Botou réguas, né? Aquelas, não sei se aqui chama o mesmo nome, mas aquelas tomadas que tem um monte de tomadinha, que aí tem um liga e desliga. Então a gente botava ali TV, videocassete, não sei o que lá, tudo ali. Na hora de dormir, desligava, né? Aí a internet já existia naquela época, Wi-Fi. Aí desligava o roteador, né? Então na hora que a gente ia dormir, a gente desligava a régua e desligava o roteador. Então não tinha internet em casa, se não tinha aquilo, entendeu? Só que ele era pequeno. Mas daí a gente descobriu que a gente tinha uma baita capacidade de economizar energia com o raio da régua. E aí, né, como eu já brinquei, a gente não bate muito bem, a gente saiu botando régua em tudo pela casa. E a gente ligava tudo da casa na hora de dormir. E até hoje a gente faz isso, entendeu? Porque economizar é sempre bom pra você, menos dinheiro que você gasta, né?
Então, quando a gente vai dormir, a gente desliga. Só que a gente continua indo dormir no máximo 10 horas da noite. Eu sempre tive hábito de dormir cedo, porque eu sempre estudei de manhã, né? E aí, quando você tem filho, o filho acorda cedo pra caramba, antes de qualquer despertador do planeta, eles acordam. Então, chega 9 horas, você já tá pregada, entendeu? Então, sempre foi a rotina da gente dormir cedo. Deles trabalhando longe de casa, enfim, precisava disso, né? E aí ficou a história de 10 horas desliga o roteador. Até hoje. 10 horas desliga o roteador, não tem mais internet na casa. Entendeu? Né? E eles se acostumaram com isso. Mas aí eu até fiz essa indagação. O que que faz um cara com 19 anos de idade, que está aqui no maior ócio agora, porque a faculdade dele não está fazendo nada, simplesmente nada, ele não teve esse semestre, entendeu? Ele teve uma semana de aula, daí veio a interrupção, ainda não voltaram, e tipo assim, ó, entendeu? Não teve nada. Não tem nada, aula online, nada. Enfim, ele começou a fazer um monte de curso aí pela internet, vai ser papo para outra live. Mas enfim, o que que faz um cara de 19 anos de idade não voltar aqui e ligar? Por quê? Que é a regra. Porque aquilo está tão internalizado, né, que não se descumpre, entendeu? Né? Porque a regra começou a fazer parte da rotina, a rotina é a regra, a coisa já está tão misturada, e aí vem uma palavra-chave, né, que eu comentei lá no início e vou voltar nela agora, porque eu acho que é a parte fundamental desse nosso papo todo, a liderança dentro de casa. Quem manda aqui dentro? Quem dá as ordens? Isso foi meio que imposto de uma forma muito natural dentro do nosso núcleo familiar. Como eu falei antes, cada um vai ter suas regras, seu contexto, seus horários, enfim. Mas uma coisa vai valer para todo mundo, que é essa liderança, que é esse respeito, entendeu? Né? É aquela liderança que não é, o chefe, ele manda em mim. É a liderança do respeito, que a gente conquista com essas regras que elas vão acontecendo, elas vão dando muito certo, elas me fazem bem, elas não passam mais a ser uma obrigação, mas elas passam a ser um entendimento comum. E essa é a melhor fase. Por isso que eu brinco, eu teria 10 filhos se já nascesse a 5, 7, 8 anos de idade. Entendeu? Né? Porque eu já passei por essa fase toda, né? Sabe? Adolescente para mim é mó barato, gente, me amarro nele, você sabe, né, que você acompanha a nossa vida, entendeu? Sabe? Não tenho problema com os meus filhos, acontecem certas coisas, claro que acontece, faz parte. Eles estão no mundo digital, que a gente tem que ficar de olho. Minha filha tem 16 anos, eu sei o que acontece no WhatsApp dela, entendeu? Não tem essa. O Fernando tem 19 anos. Ele tem que me dizer para onde que ele vai, a hora que ele vai voltar, com quem que ele vai estar. Se vai para casa de alguém, eu quero ter uma referência, entendeu? Porque, cara, o mundo tá pirado, há muito tempo que tá pirado, entendeu? E se a gente tem alguma tecnologia que possa nos ajudar, não é para controlar o filho, é para a própria segurança, né? E vamos lá. Quem é o dono do barraco? Quem é o líder daqui? Entendeu? Então eu respeito. Então, se hoje ele diz para mim, mãe, sábado eu vou lá na casa do fulano, eu tava pensando em voltar só umas 11. Ele já não faz tanto isso por uma questão de obrigação, porque eu não preciso pedir. Ele faz isso por um entendimento de liderança e de respeito. Porque ele sabe que ele deve respeito àquela família, entendeu? E não é só porque aquilo que a gente ouvia muito, né? Eu já ouvi muito esse chavão, né? Enquanto eu pagar as suas contas, você me deve respeito. Não, porque eu tô casada, eu pago as minhas contas e eu respeito meu pai. Entendeu? Né? E quando a gente vai viajar e passar uns dias fora, eu dou uma satisfação lá pro pessoal do Rio, porque se de repente eu fico sem o telefone, acontece alguma coisa, o neguinho pira lá, onde é que ela se meteu? Sumiu todo mundo, entendeu? Isso é respeito, né? Então a liderança, ela tem que, a gente, engraçado que a gente fala muito isso no mundo corporativo, né? Essa questão do chefe líder. Né? Mas olha como isso é dentro da nossa família. Olha por que está tão difícil empregabilidade, gestão, né? O universo corporativo. Porque olha como é que estão nossas famílias, Miriene. Entendeu? É o que eu comento, o mundo está do avesso há muito tempo. Né? Então, se você tem um filho pequeno, seja a idade que você tem, entendeu? Se você tem 20 como eu tinha, se você está chegando no 40 e está formando tua família agora, entendeu? Você não pode perder esses alicerces. Né? Da função do respeito,
né? Do teor da liderança. Tem que saber quem dá ordem ali. Não pode ser uma criança de 2, 3 anos de idade dando a ordem ali, entendeu? Né? Para que, de uma forma natural, essas regras vão sendo com o tempo internalizadas, né? E isso vai tornando um ambiente muito agradável, né? Eu passo por perrengue, lógico que eles acontecem, lógico, entendeu? Né? Mas eu vou te dizer que tá tudo sob controle, né? A gente explode, a gente dá uns ataques de perereca de vez em quando, né? Mas passou a poeira, o negócio volta pro curso normal, entendeu? Porque faz parte, são pessoas. E um dia a gente está mais estressado, um dia a gente está menos, a gente também às vezes exagera, entendeu? Então é muito por aí, né? E hoje em dia a gente vê que as crianças estão completamente sem limites, né? Elas estão sem referência. E eu vejo o quanto isso faz mal para a própria criança, né? Uhum. Porque às vezes quando você fala, não, meu filho tem hora para dormir, as pessoas às vezes até se assustam, né? Tem hora para dormir, tem hora para comer, tem hora para brincar, tem hora para ver desenho, né? Ele tem uma rotina que também tem os seus momentos de flexibilidade, né? Claro. Por exemplo, hoje eu não estava me sentindo muito bem, precisei ir no dentista depois de tarde. Ele ficou mais tempo vendo desenho, mais solto, né? Mais fazendo o que ele queria, né? Uhum. Mas tem certas coisas que fazem bem para a criança. Eu acho assim que o basicão da rotina de qualquer criança é horário para dormir e horário para as refeições. E regrinhas para isso, né? Porque assim, quando eu falo às vezes que o Davi vai dormir às 8, as pessoas falam, nossa, ele vai dormir às 8. O meu sobrinho, filho, que tem a idade do teu, vai dormir às 11. E aí eu penso, então ele dorme tarde, acorda tarde, tudo bem, ele está dormindo a quantidade de tempos que ele precisa, mas e você? Né? E o casal? Tá tendo o tempo que ele precisa? Porque assim, para nós aqui, o fato do Davi dormir cedo, ele acorda super cedo também. Ele acorda 6, assim. O dia que ele acorda 7 horas, a gente quase dá uma festa, né? Porque aí a gente pode dormir um pouquinho mais também. Mas a gente dorme cedo e acorda cedo, né? Faz parte da rotina da casa. E a gente gosta, sim. Então, quando ele vai dormir, a gente tem aquelas 2 horas para fazer uma live, né? Para estar juntos, para ver um filme, ver um seriado. Sim. A gente sempre janta junto, tem aquele momento nosso. E isso traz uma harmonia para casa e também traz benefícios para a criança, né? Eu acho que a gente tem que pensar que a rotina, apesar de ser difícil de aplicar, né? Sobretudo se você não tem, as crianças já são maiores, eu acho que muitas mães passam por isso. Eu escuto muita gente falar assim, puxa, mas por onde eu começo? Né? Começa do básico, começa montando um basicão, assim, horário para refeição todo mundo junto, isso, sem televisão, e horário para dormir, né? Começa do básico. E a partir disso vai colocando outras regras. E uma coisa que você falou aí, eu acho que é muito importante frisar também, Paty, que o marido e a mulher, eles têm que estar de acordo. Sim. Né? Quem exerce a liderança dentro de casa, o marido e a mulher, ou quem... Eu tenho uma amiga, por exemplo, ela é mãe solteira e mora com os pais. Ela tem que estar de acordo com os pais também, com as regras para o filho dela. Sim, com certeza. Porque senão, se as pessoas que são, como você disse, os líderes da família, né, não estiverem de acordo, a criança vai encontrar por onde entrar. Sim. Ela vai encontrar. Exatamente. Exatamente. Não dá para você criar a regra, daí tu não comunica para ele não, entendeu? Aí nessa a criança se aproveita, né? Tem uma pergunta, eu não estou conseguindo ver qual é o nome da pessoa que está ali. Eu não queria deixar sem resposta. Né? Porque eles fazem isso para chamar a atenção, né? Porque parece que só acontece com ela que o marido não faz tanto isso. Assim, eu não sei qual é a tua rotina, mas eu vejo 2 coisas nessa fala. Primeiro, em geral, a gente está mais com a criança. A mãe fica mais tempo do que o pai. Normalmente é isso que acontece. Né? Não só pelo período em que a gente está em casa, assim que a gente tem eles e tudo mais, pela recolocação no mercado de trabalho, nem todo mundo está empregado, daí sai de licença e volta, né? Então, assim, por todo esse contexto, no entendimento geral, normalmente a gente está mais tempo. Por a gente estar mais tempo, naturalmente a gente já é mais flexível, entendeu? Por quê? Porque as situações vão mudando no dia,
na semana, né? Foi como eu falei, no estresse da gente, e aí a gente acaba. Eu não chego a chamar, assim, depende da situação, mas nem toda situação em que você alivia um pouco é uma sabotagem, entendeu? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque daí vem mais culpa. E mãe é uma culpa, é uma noia só, né? A gente, para ficar pirada, não custa, entendeu? Né? Tudo a gente bota em cima da gente esse peso. A minha culpa, fui eu que fiz, fui eu que isso, e eu, né? Então a gente tem que ter cuidado com esse limite. Tá? Mas no meu entendimento, acho que no primeiro ponto tem muito a ver com isso. A gente está mais com eles, a gente se torna mais flexível. É necessário que aconteça essa flexibilidade também para que o dia aconteça, para que as coisas fluam, entendeu? E a criança saca isso, né? Ela saca isso. Porque daí pensa, na rotina que eu tinha, o pai chegava do trabalho à noite. Então, sim, assim não é não. Porque dura 2 horas do dia. Aquele filho do dia inteiro que estava comigo, entendeu? Eu tô o dia todo. Sim, assim não é não. Tá, filho, mas então por que que tá precisando disso agora? Aí tu tem uma justificativa, né? Vamos entrar no acordo, né? Vamos lá, vamos pro juizado. Entendeu? Então a gente acaba exercendo mais essa figura flexível. É isso que a gente tem que tomar cuidado, porque eles rapidamente pescam isso, se aproveitam sim, são crianças, eles também estão querendo ser donos do pedaço, eles também estão querendo essa posição de eu dou ordem, eu mando, talvez não tão explícita, tão consciente, mas faz parte. São todos seres humanos convivendo no mesmo lugar, entendeu? Então cada um vai querer ter o dia de ter seu passo à frente. Né? Então, a gente tem que ter consciência disso, né? Porque criança, que ele já não consegue ficar matutando certas coisas, eles percebem, né? Eles sacam rapidinho como é que é esse movimento da casa, E entendeu? basta você dar uma flexibilizada um dia que ele já começa a querer de novo, Sim, né? aí Então ele a gente entende tem que que aquilo virou deixar a regra. Eu vou deixar perturbá-la de novo, eu vou pedir claro, 2 vezes que na terceira vai. né? Aí a gente tem que deixar muito claro, ó, eu estou deixando isso para você fazer hoje, porque isso e aquilo. Porque Uhum. senão, hoje mesmo foi engraçado, porque o Davi estava vendo desenho, aí eu chamei para jantar. Aí ele foi lá com o pai. Falou, papai, você que é bonzinho, Se mata, eu né? vou desenho, porque ele sabe que ele não pode comer no sofá. E ele sabe, Uhum. só que assim, é a única refeição que ele faz sozinho, porque nós dois Uhum. jantamos mais tarde. Então, vira e mexe, né? Meu marido dá o jantar para ele no sofá, né? Ou Uhum. porque tá cansado, ou Sim. porque também tem dia que o Davi tá muito cansado. E que Uhum. se a gente deixar ele sozinho na mesa, ele vai enrolar, enrolar, enrolar e não vai jantar. Uhum. Então, às vezes, o marido faz isso. Senta do lado dele com um pratinho, deixa ele ver desenho e dá comidinha. Eu não gosto. E o Davi sabe que comigo ele não faz isso. Então hoje ele foi, papai, você que é bonzinho, você não quer me dar Vai jantar no agora. sofá? É, então Pra você ia. ver tudo, né? Eles se dão conta. E eles sabem, e assim, outro dia o Davi virou e falou assim: eu chamei ele para tomar café. Ah, eu tô com fome. Vou ficar aqui na sala vendo desenho. E eu falei, aham, tá bom. Dia seguinte, a mesma coisa. Aí, daí a pouco, vem pedir, mamãe, tô com fome, quero comida. Me dá alguma coisa para comer? Aí eu sentei com ele, porque assim, eu acho que é importante a gente explicar as coisas para as crianças também, mesmo que eles são pequenininhos. Eles entendem, gente, eles entendem, eles são capazes de entender as coisas muito mais do que a gente pensa. Uhum. Aí eu sentei com ele e falei assim: olha só, Davi, você me disse que você não estava com fome, mas eu acho que você estava com um pouquinho de fome, mas você queria muito ver desenho. Então vamos fazer assim: a partir de amanhã, a mamãe vai chamar, você vai vir tomar café com a gente vai dar pausa no desenho e depois você volta a ver seu desenho. Tá bom? Uhum. Tá bom? Combinado? Combinado, né? Tá, combinado. Pronto. No dia seguinte, ó, a gente combinou. Você disse pra mim Uhum. sim. Então não tem estresse. Assim, aqui em casa é raro assim um momento de estresse, de grito, de, Uhum. né? É só quando ele tá quase se matando porque ele tá pulando em algum lugar ou porque ele já Uhum. me tirou muito do sério, né? Mas é muito raro acontecer. Mas é por isso, porque tudo rola esse combinado antes, né? Sim, sim. E assim, outra coisa que eu tomo muito cuidado também, como a gente estava falando dessa liderança dos pais, é de nunca tirar
a autoridade do outro na frente da criança. 10. Então, se eu vejo, se acontece alguma coisa que o Ivo faz, eu falo, putz, não foi legal, eu deixo passar, eu deixo fazer, eu deixo acontecer. Depois eu chamo na chincha o maridão. Ó, isso aqui não foi legal por causa disso, disso, disso. Eu tinha falado pra ele isso, isso, isso. Vamos combinar como a gente vai fazer? Ah, tá. Sim, assim, assim. Tá, assim, assim, assim. Pronto, Da acabou. mesma forma, né, que se você for rigorosa, que ele espere acontecer para depois ele vir e conversar contigo, né? Pô, Mirena, só, você pegou pesado com ele, você falou isso e isso. Você lembra que da outra vez a gente fez assim, assim, funcionou, entendeu? Jamais fazer isso na frente da criança. Né? Nunca. E nem que pegou pesado, nem que foi muito flexível, entendeu? Uhum. Eu deixo passar mesmo, entendeu? Ah, deu jantar no sofá. Não gostei. Depois eu chamo e falo, ó, foi aí que ele me falou, olha, eu dei pro jantar pra ele no sofá, porque ele tava quase dormindo já. Se eu fosse deixar ele jantar na mesa, ele ia ficar me enrolando e não ia comer. Ah, bom, tá, entendi. Tá, então tudo bem, de vez em quando pode ser. Uhum. Né? Então, assim, a gente tem que... quem vai mandar dentro de casa não pode ser só a mãe, nem só o pai, tem que ser os dois juntos. Sim. E isso também é uma arte, né? Porque é uma arte de diálogo, de comunicação, de você, às vezes, engolir uma maneira que o outro tem de fazer alguma coisa que você não está de acordo, mas você tem que ficar quietinha naquele momento para não tirar a autoridade dele e nem confundir a criança. E nem a criança vê que pode manipular a gente, né? Porque os dois não estão de acordo. Isso é muito importante também. Né? Exatamente, né? Então, assim, era o recadinho que eu queria passar, contar um pouquinho, né, dessas experiências que foram até um tanto engraçadas. Hoje em dia a gente ri, mas pode acreditar que eu já chorei muito. Não é fácil, não é nada fácil, né? A gente brinca assim, eu não vou ter filho. Você está dizendo para não ter filho, então, que dá muito trabalho, gente. Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. E não é entrar em mundo de, entendeu? Como a gente brinca, né, do livro da Poliana, né? É mundo de Poliana, entendeu? Porque às vezes as pessoas entram nessa também, entendeu? Mas não é por aí, entendeu? É um amor totalmente diferente, mas que não é por isso que você também não passa sofrimento. Não é? É difícil pra caramba, é uma responsabilidade, porque é uma responsabilidade muito grande, Mia, entendeu? Eu acho que assim, a gente sofre porque a responsabilidade aí é diferente de culpa, entendeu? A responsabilidade que a gente se coloca e tem que se colocar, porque é isso, sabe? A gente vê o caos que a gente está vivendo e eu penso, caraca, cara, pode sair um ministro dali de dentro, pode sair um prefeito, pode sair um médico que vai estar no hospital um dia operando, entendeu? Esse cara tem que ter caráter, esse cara tem que saber o que é certo, o que é errado, sabe? E ele pode até, sabe, Deus me livre, que ele que ele não entenda isso, né? Mas não foi por minha culpa, não foi por eu não ter feito a minha parte. Isso é muito sério, isso é muito sério. E isso é desde lá, bebê, como você falou, que eu tô trocando a fralda, que eu tô falando com ele, que eu tô olhando nos olhos dele, que eu tô rindo e ele ri pra mim, que eu falo uma besteira e ele balbucia imitando, e ele nem sabe o que ele tá fazendo, ele tá só especulando, mas é olho no olho, entendeu? É relação de amor, é relação verdadeira. Isso é com 6 meses, é com 1 ano, 5, 19, que nem eu tenho lá dentro, entendeu? Né? Então, assim, eu acho que essa mensagem tem que ficar muito forte. Tem. E é importante também a gente entender que essa responsabilidade da gente pensar que eu não quero fazer meu filho sofrer, então eu não vou colocar tanta regra, né? Vou deixar... o amor tá justamente em você entender que lá fora ele vai sofrer muito quando ele for adulto, se você não ensinar ele a ter algumas regras, alguma disciplina, a ter uma vida equilibrada, né? Sim. E assim, meu filho ele não é traumatizado porque ele tem regras para viver, muito pelo contrário. E apesar da gente ser meio linha dura, né? Meio general aqui. Quartel-general, para da gente é um inferno. Mas ele se sabe amado. Sim. E ele ama muito. E é uma criança muito alegre, muito feliz. Eu vejo isso no meu filho. Então, assim, pode ser que eu erre às vezes? Pode. Claro, com
com certeza eu erro às vezes, com certeza vai chegar mais na frente, eu vou olhar para trás e falar, putz, eu podia ter feito assim diferente. Mas a mensagem que eu estou transmitindo para ele é uma mensagem de amor, mesmo dentro das exigências, mesmo Sim, dentro da disciplina, porque ele exatamente. sabe o porquê das coisas, assim. Uma coisa muito legal também é a gente sempre lê livrinhos para ele, né? Sobretudo antes de dormir. Aham. E a gente comprou agora há pouco tempo um livro do corpo humano, né? E é bem interessante porque aí a gente vai ensinando para ele, vai explicando para ele, ele se interessa muito, ele gosta muito. E aí esses dias a gente explicou para ele do cérebro, né? O cérebro comanda, não sei. Aí ele fez uma coisa errada, virou para mim e falou assim: mamãe, mas meu cérebro não me disse que estava errado. Meu cérebro disse que estava errado. Então, assim, aí eu tive que explicar pra ele, ó, mas não é bem assim, não, né? Ele deve ter te falado que estava errado, você que não escutou. Né? Então, assim, a gente tem esse esse amor, né? Hoje se fala muito da educação com afeto, com carinho, a disciplina positiva. Eu acho que o amor, o carinho, o afeto, essa base forte que a criança precisa, ela passa por esses momentos de exigência também, né? Com certeza. Tudo com muito carinho, com muito amor, com muito respeito, né? Eu nunca desrespeito meu filho, nunca digo, porque você tem que fazer isso porque eu tô te mandando. Eu Isso. nem falo a palavra mandando, né? Aham. Porque eu sou tua mãe. Não, eu Aham. explico para ele, e se for necessário, eu explico para ele todo dia até ele entender. E ele Aham. entende. Você sabe Mas que teve muito uma vez. periquitinho. Ah, pode terminar. Que? Não. Tô falando, mesmo periquitinho, ele entende, né? Ele Aham. entende assim. Sim, sim. É que você comentou agora, eu lembrei de um outro episódio engraçado. Teve uma vez que eu usei esse termo mandar, mas foi em tom de piada também. Que começava aquela história de, mas por que isso? Mas por que eu tenho que fazer não sei o quê? Mas por que. Olha, foi Ah, um, tá. Ainda foi um porque. porquê atrás do outro, era uma metralhada de justificativas que eu tinha que dar, porque eu estava pedindo ajuda para fazer alguma coisa em casa, não lembro direito o que era, né? Que aí eu soltei essa, né? Você quer saber por quê? Porque eu sou sua mãe. E mandar em você é a única vantagem que eu tô tirando disso nesse momento. Então, por favor, eu faço. Mas foi aquela coisa que você já falar rindo mesmo, na zoação, entendeu? Tipo assim, pelo amor de Deus, chega, tu só me ajuda e some. Entendeu? Não, Não o é? Davi também ele fala PQ. PQ. Aí outro dia eu falei assim, PQ, 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 PQ. Aí um dia ele começou a me perguntar, a falar alguma coisa pra mim, e eu perguntei assim, mas por que, Davi? Aí ele respondeu, aí eu, por quê? Aí eu fiz várias vezes, né? Até que ele ficou meio irritado, assim, eu falei assim, tá vendo, filho? Quando você pergunta muito, é isso que eu sinto. Ele nunca mais fez. Nosso lado infantil aflora. Mas é, cara, mas é Ai, importante, não tem jeito, né? Até para desentenderem mesmo, tem que ser prático. não. Bom, a gente extrapolou bastante nosso tempo previsto, não é? Se bobear, Mas eu já acabou. imaginava. Oi? Eu não te ouvi. Encerrar logo antes de salvar. Acho que eles acordem de novo. Mas enfim, é assim. Os vídeos estão lá, são 3 vídeos que estão salvos lá, falando muito dessa questão, colocando uma reflexão, colocando um pouco desses exemplos que eu citei aqui também, e outros, né? Mas assim, convidar a Miriane veio muito por essa questão assim de saber que a gente passa por essas angústias, né? Pô, será que vai ser diferente sendo uma menina? Não, não vai ser porque é uma família, não é uma menina e um menino, entendeu? É uma família, né? E o que a gente quer de caráter em um, a gente quer no outro, entendeu? Principalmente porque do lado de fora inverte a coisa, né? É a filha do outro e o filho do outro, entendeu? Então a gente tem uma responsabilidade dupla aí, né? Pensar muito fortemente nessa questão da liderança, nessa construção de um ambiente de amor, mas de um ambiente que passa por regras sim, por abrir mão sim, de todos os lados, porque a gente é uma comunidade, é a nossa casa, é a nossa família, né? Então isso vai acontecer. Né? Espero que o papo tenha sido um pouco esclarecedor para todo mundo aí que assistiu. Agradecer aí vocês que passaram por aí para a gente dando seus corações, seus tchauzinhos. Eu vou salvar a live, depois vai ficar lá no meu canal do YouTube também, para quem quiser assistir um pouquinho depois. Tá bom? Muito obrigada, Miriane, por mais uma vez estar aqui com a gente. Perto, longe, né? Que a gente logo, Né? logo possa se Que encontrar e acabe tomar logo nosso essa café. Esse pandemia para a gente café tá poder se rendendo. encontrar.
Obrigada, Paty. Obrigada pelo convite. Foi muito bom. Sempre é gostoso conversar um pouquinho também, né? Tá ótimo. Um Depois eu beijão. também coloco a live um pouco no meu canal.